Alô, alô? Avisa as pessoas que está sendo gravado, que as pessoas que estão doentes que não podem participar do trabalho de casa. Tá. Tá? Só por isso. Alguma coisa explica por quê? É, As aqueles pessoas que. podem ver em tempo real, mas é bom vir por causa do passe, né? Mas aqueles que não têm condição de se locomover, pode ligar. Bom, isso quem tem, internet. quem está na internet. Tá? O pessoal precisa ter o site já da casa, né? É. É, tá aqui. É. Bom. Deixa eu ver se tá ligado aqui. Tá? Liguei. Isso aí você não ligou pra lá. Ele só não pode ficar no meio. O teu mudo, né? Que outro dia eles deixaram no mute. É, mute. É, mudo. Né? Funciona. Certo. Às vezes você pega um retardatário, né? Aliás, eu estava conversando e está falando. Eu tô ligado aqui. Tá ligado.
Olha, amigo, aí, né? Fazer a iluminação. Pode, né? Dá uma encostadinha, por favor, Rô. Bem, boa noite a todos meus irmãos, minhas irmãs. Infantilidade aqui presente, dos dois lados da vida, né? Tem outras crianças aí também. E vamos então iniciar a nossa reunião dessa noite, com a proteção de Jesus, o nosso mestre, amigo. E nós, como sempre, damos nossos recadinhos aqui antes de iniciar a palestra. Mesmo que às vezes as pessoas já saibam, mas sempre tem alguma novidade, né? Como essa agora que nós estamos já na internet e já estamos transmitindo diretamente para quem estiver na internet. As pessoas às vezes têm dificuldade, alguém em casa às vezes com problema de saúde, às vezes não pode vir, né? Então é só acionar a internet e pode assistir a palestra, estar a par do tema da noite de maneira integral através da internet, ao mesmo tempo que as pessoas também, uma vez ligando com a casa, desses momentos que nós vamos aqui passar, vão receber uma influência salutar dos nossos amigos espirituais, uma vez que está ligado com seus pensamentos. O pensamento é força, é energia, e essa comunhão nós fazemos em qualquer parte. Agora aqui é um recinto restrito, mas a expansão do pensamento, daquilo que tudo que está dentro de nós, ela se expande, porque nós estamos pensando nos nossos filhos, nas pessoas amigas, nas pessoas que ficaram em casa. Então tudo isso aí nós vamos buscar essas criaturas que nós amamos através do nosso pensamento, né? Das nossas vibrações, porque nós estamos pensando, estamos vibrando. Então as pessoas podem então nos assistir através da internet, né? O nosso trabalho social, como sempre, nós atendemos aqui 60 famílias, 60 cestas básicas, mais ou menos, 60 famílias, né? Mais ou menos 300 pessoas. Quem puder colaborar, nós aceitamos as doações. Pode ser um dos itens da cesta, né? Principalmente o leite em pó, o arroz, o feijão, o macarrão, que compõem a cesta básica para que nós possamos atender as famílias carentes que estão cadastradas aqui na casa. O nosso trabalho aos domingos é agora às 10 horas, antes era à tarde, passou o período matutino, 10 horas, com palestra, passes e evangelização infantil. Segunda e quinta às 20 horas, palestra e passe. Hoje, 20 horas, tratamento de passe, destinado aqui aos dependentes químicos. Nós fazemos também os tratamentos à distância, através das pessoas ligadas a essas pessoas com os problemas, né? Então eles também recebem uma ajuda muito grande espiritual. Quarta-feira às 14 horas, palestra e paz. Sábado às 17 horas também, palestra e paz. É um trabalho que é um atendimento que estamos iniciando praticamente agora de sábado, né? O plantão de atendimento segunda, terça e quinta a partir das 19h15, quarta-feira a partir das 13h15 e domingo às 9h30. Os nossos cursos já estão com as inscrições encerradas, né? Quem não se inscreveu, que não se interessou em fazer o curso, vai ficar para a próxima, né? Então é isso que nós tínhamos. A livraria está aí para atender as pessoas que querem algum livro da codificação, algum romance. Continua ainda com o bazar, o atendimento também com as roupas, quem quiser também adquirir. São todos os recursos que nós voltamos para aqui para o atendimento mesmo da casa, com as pessoas necessitadas, principalmente as cestas básicas que pesam mais, né? Então, isso posto, nós vamos nos preparar para a reunião. Nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Cada um mentaliza Jesus da melhor maneira, como está acostumado a fazer nos momentos de oração. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, que é o Criador, o Senhor da vida, que nos deu a oportunidade do crescimento através das várias e várias reencarnações neste ordem difícil, de provas e expiações, de acordo com o nosso crescimento moral e espiritual, mas que as oportunidades são idênticas, uma vez tendo conhecimento através do seu Evangelho de amor,
nós vamos aprendendo e vamos galgando os nossos degrauzinhos do progresso a que a tudo está destinado. Então nós agradecemos a Deus. Todos sabem que os amigos espirituais já estão aqui presentes na nossa casa antes da nossa chegada. Prepararam o nosso ambiente, fortaleceram nossas defesas, já fizeram a triagem de todos aqueles irmãos que vão estar aqui conosco, estão aí já ouvindo a palestra, principalmente as pessoas mais necessitadas, para a qual o trabalho está sendo destinado, a juventude e outros amigos espirituais, outros irmãozinhos também do plano espiritual, que também têm a necessidade dessa ajuda espiritual, que vem junto com os instrutores, com os médicos, enfim, toda essa gama de trabalhadores da seara do Cristo, que comparecem nesta noite nesta casa, trazendo os nossos irmãozinhos para ouvir e para serem atendidos também na assistência espiritual. Como todos nós vamos receber, já estamos recebendo desde que aqui chegamos, esses irmãos também serão encaminhados depois para o seu refazimento. Isso acontece todas as terças-feiras e todos os outros dias que nós não estamos aqui com o mesmo tipo de trabalho, mas os amigos espirituais estão sempre prontos para atender todos os irmãozinhos que estão ligados aqui à nossa casa. Então nós, particularmente, queremos agradecer ao amigo espiritual, a todos eles que estão aqui nos auxiliando. Vamos pedir, então, a autorização do nosso querido mentor espiritual para iniciar a nossa reunião dessa noite. Os irmãos, então, podem, por favor, abrir os seus olhos, ficarem bastante atentos para o tema da noite, que vai ser colocado aqui pela nossa irmã Maria Rita, que é do livro Pensamento e Vida, né? Instrução. Instrução. Então, já começa por aí. O aprendizado é a instrução, né? Então, nós vamos nos instruir. Seja feliz. Boa noite a todos. Nós vamos agradecendo sempre, em primeiro lugar, porque nós somos os primeiros a ouvir, a ler, a pesquisar. E nós vamos pedindo a Jesus que nos abençoe, que abençoe os nossos corações, aumentando assim a nossa capacidade de compreensão. Porque todo aprendizado é importante. Especialmente os ensinamentos de Jesus, através do seu Evangelho e através da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Como Jurandir já disse, o tema é o número 4, Instrução, do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Jesus nos disse, quando esteve entre nós, claro que seus discípulos que escreveram muito tempo depois, mas ele disse que aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. No Livro dos Espíritos, nós encontramos várias perguntas que falam a respeito de progresso intelectual, progresso moral. E nós separamos algumas para que nós possamos trabalhar em cima. Na questão 115, os espíritos respondem a Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e sem conhecimentos. Deu a eles uma missão com a finalidade de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Nós sabemos que é uma perfeição relativa, porque só Deus é perfeito. O espírito deve avançar em conhecimento e moralidade. Na questão 365, eles respondem a Kardec: o espírito progride em marcha ascendente e imperceptível. Imperceptível porque nós não conseguimos detectar rapidamente o progresso da criatura. Então, é uma marcha ascendente e imperceptível. Mas o progresso não se realiza simultaneamente. Num período, podemos avançar em ciência e intelectualidade, e num outro período, em moralidade. Na questão 780, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, mas não imediatamente. Como, na questão 780A, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral?
dando a compreensão do bem e do mal. Conforme nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente, conforme nós vamos angariando mais conhecimento, mais aumenta a nossa responsabilidade nos nossos atos. Aquele que tem, muito será cobrado. Como se explica então Kardec na questão 780b? Ele pergunta: se o desenvolvimento, quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade e sabemos discernir melhor o bem do mal, como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais corrompidos? Não parece que o homem está cada vez mais violento e mais perverso? Os espíritos respondem: até que o senso moral esteja desenvolvido, os homens poderão servir-se da inteligência para fazer o mal. É preciso que haja excesso do mal para nos fazer compreender a necessidade do bem e da mudança. Quando é que nós vamos praticar o bem? Quando nós mesmos nos cansarmos de receber as consequências do mal que nós praticamos. O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso moral. Porque o progresso intelectual, ele acontece sempre. Independe de eu ser uma boa ou uma má pessoa. O conhecimento existe e eu posso ir atrás dele. Agora, entre os povos civilizados, o progresso intelectual, ele recebe sempre estímulos. E nós não podemos dizer, por mais que hajam coisas ainda que nós ainda façamos, nós, eu digo no sentido geral, a humanidade ainda, alguns homens ainda pratiquem o mal, nós não podemos dizer que não houve um progresso moral. Apesar dele ser imperceptível no momento, nós podemos verificar, se compararmos os costumes sociais de um século atrás, de 50 anos, de 20 anos atrás, só um cego poderia dizer que não houve um progresso. Houve, mas ele é lento. A moral e a inteligência são duas forças que se equilibram apenas com o transcorrer do tempo. Muito bom. O sentimento, que também pode ser colocado como amor, como bondade, e a sabedoria, que pode ser colocada também como intelectualidade, são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição relativa. Pelo amor, que significa servir ao próximo, a criatura se ilumina e se embeleza por dentro. E, pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, tudo bom? Nós nos melhoramos e recebemos a influência daqueles que já fizeram esse progresso. E nos empurra para o alto, ou seja, sempre querendo mais conhecimento. Daí a necessidade de marcharem juntas, a bondade e a sabedoria. Vejam a importância de ser bons e ter conhecimento. Porque só a bondade, se a pessoa tem a bondade, mas ela desconhece, ela é exatamente como um poço numa sombra. Esse poço tira a sede do viajor, mas como não tem conhecimento, não sabe indicar o caminho. Não sabe dizer para onde a criatura vai ou para onde ela vai, se ela vai encontrar outro poço. E a sabedoria, sem o amor, ela pode ser comparada a um poste enorme, luminoso, que indica todos os caminhos, mas não tira a sede da pessoa, não dessedenta e nem tira a fome. A mesma coisa se nós encontramos uma pessoa na rua com fome. Vai adiantar falar de evangelho para ela? Não. Num primeiro momento nós vamos ter que sanar, que tirar aquela fome, dar o que comer para ela, material, para depois falar das coisas espirituais. Nós precisamos primeiro cuidar desta parte, as partes das necessidades físicas, para depois estar introduzindo a parte espiritual. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Na revista Veja da semana passada, tem uma reportagem que fala sobre a epidemia da dengue no Rio de Janeiro. Nós separamos alguns trechos para a nossa reflexão.
o texto a reportagem tem como tema epidemia do descaso. Vamos ver de quem é o descaso. Ele diz o seguinte: o Brasil teve 560 mil casos de dengue no ano passado. A doença ela vem se espalhando pelas Américas de tal forma que em 2007 se contabilizou a segunda maior incidência nos últimos 30 anos no continente. O Ministério da Saúde, ele fez o alerta em outubro do ano passado, mas as prefeituras não deram a devida importância. O combate às larvas do mosquito, a forma mais eficiente de vencer a doença, foi deixado de lado. O resultado é que a epidemia faz mais de uma vítima por minuto na capital fluminense e já é considerada a terceira pior crise da história do Rio. Semana passada, com mais de 43 mil pessoas infectadas nos 3 primeiros meses do ano. Nós não podemos nos esquecer que aqui ele diz que a capital fluminense já é considerada a terceira pior crise na história do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque o Aedes aegypti é o mesmo mosquito que causa a febre amarela. E o Rio de Janeiro já passou por uma crise de febre amarela no passado. Então agora é a segunda maior crise. O que faz com que a doença se dissemine mais rapidamente agora é a crescente aglomeração humana associada à produção de lixo urbano e moradias precárias. Nós acompanhamos na televisão, na semana passada, o descaso da população. A população não abre, algumas pessoas não abrem as portas. E é importantíssimo que a vigilância sanitária entre nos nossos lares, para verificar se existe foco do mosquito, as larvas. Então nós precisamos, e mostrou exatamente a tampa de uma caixa d'água de plástico. E com a chuva, aquele plástico afundou num ponto e ali estava cheio de água. Quer dizer, o foco do mosquito. Ninguém está preocupado. Porque enquanto não acontece comigo, tá tudo bem, está acontecendo com o vizinho. Só que a coisa vai aumentando e olha a calamidade que está. Não existem leitos, não existe hospital, não existem médicos. Ontem estavam convocando, no Rio de Janeiro, pediatras para atendimento. Vão pagar tudo. Por quê, gente? Porque o ano é eleitoral. Não se trata, portanto, porque quando começou a acontecer lá no Rio de Janeiro, a prefeitura, o prefeito e o governador começaram a discutir para ver de quem era a culpa pelo caos. Mas pelo que nós estamos acompanhando, não se trata de nenhuma das acusações trocadas pelas autoridades locais, de olho nas urnas. Porque, na realidade, o descaso é de ambas as partes, dos governantes e da população. Como a humanidade não mudará seu padrão de consumo tão cedo, o lixo continuará sendo produzido em proporções industriais. Também não se resolverá o problema das favelas de uma hora para outra. Como nós estamos vendo, o problema é conjunto. Independente de nós sermos hoje população ou governantes, nós temos que tomar cuidado com as coisas. A solução, portanto, vai ter que ser conjunta. Sem campanhas intensivas e sem colaboração efetiva da população, a cena tende a se repetir. Hospitais lotados, famílias desesperadas e crianças morrendo. Nós estamos dizendo isso, não é porque nós não pegamos ou porque não vamos pegar. Qualquer um de nós pode ser picada pelo mosquito. E nós sabemos por casos de pessoas que pegaram, como é triste. E lá no Rio de Janeiro, são as crianças que estão sendo atingidas. Aí parece que mexe mais, que comove muito mais a população. Muito bom. O que esse texto tem a ver com instrução? Tem tudo a ver. Vamos analisar. Nós falamos que, os Espíritos falaram para nós que nós precisamos da instrução e do amor.
O fato de nós termos a instrução e não darmos o devido, não fazermos o devido uso dessa inteligência, pode prejudicar o equilíbrio do mundo? Com certeza. E é por essa razão que nós observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Gastam-se verbas fabulosas para adquirir apetrechos bélicos. Gasta-se dinheiro com guerras. Mas quantas pessoas nós vemos no mundo que dedicam, que destinam o dinheiro na assistência gratuita às pessoas necessitadas? Quantas? Pode-se contar nos dedos. Fala-nos o texto sobre a importância de utilizar a inteligência com amor. Porque a partir do momento que eu me preocupar no governo, no cargo que eu ocupo, em encher os meus bolsos, em mandar e em desmandar, eu estarei usando a inteligência só a meu favor. Então, nós precisamos parar, né? Só não dá para parar a vida, porque a vida está em constante movimento, mas nós temos que começar a refletir como é que nós estamos usando a nossa inteligência. O Pai nos oferece, nós temos, a inteligência é um atributo nosso, mas Ele não deu a inteligência para que nós façamos aquilo que nós queremos. Porque verdadeiramente livre é aquele que faz o que precisa ser feito, não aquele que faz o que quer. E é o que nós vemos. As pessoas fazendo exatamente o que querem torna-se uma vergonha, uma tristeza. Mas é aquela história. Cada povo, não é o que dizem? Tem o governo que merece. Quando é que nós vamos aprender a votar? Quando é que nós vamos aprender a exigir? E quando é que nós, povo, quando vamos para o poder, agimos em relação à população? É uma via de mão dupla. Nós não podemos desconhecer mais isso. Nós já temos instrução suficiente para saber como é que nós estamos comandando, dirigindo a nossa existência. Aparecem noções, mas isso vai acontecer. Como nós dissemos no início, como os espíritos disseram, por mais imperceptível que seja, o progresso moral ele acontece. E isso vai modificar. Quantas coisas nós já estamos exigindo? Quantas coisas nós já estamos fazendo? Há quanto tempo existe a instrução, a orientação a respeito do lixo reciclável? Não faz muito tempo. Mas existe já uma preocupação da população no sentido de separar os lixos. Existem cidades, não aqui no Brasil, mas que têm um tratamento do lixo tão eficiente, que tudo depois é tão reaproveitado, é de uma maneira tratada, que fica praticamente limpo. E temos uma planta aqui na Amazônia que propicia isso. Por que é que não existe vontade política de se fazer isso? Mas aqui não é uma discussão política, nós estamos falando do ser humano, como população ou como governante. Então, com o tempo, isso vai acontecer, vai melhorar. Com certeza. Nós temos que crer em nós, nas nossas atitudes e nas nossas exigências. Nós vamos modificar o quadro, com certeza. Conforme nós vamos nos modificando, aparecem noções do quê? De civilização, de responsabilidade. E levantam-se ideias de aprimoramento e defesa. E conforme nós vamos aprimorando, nós vamos nos modificando, vai acontecendo o progresso e nós vamos pensando quais são as duas atitudes que aparecem mais com esse progresso. A prevenção e a recuperação. E é isso que nós precisamos fazer. Lutar, prevenir, mas prevenir aonde? Na base. Antes de nascer. Nós já temos que ter a prevenção com a mãe, com a criança que vai nascer. Prevenção. Para que a recuperação seja mais fácil. Seja menos dolorida, que não chegue a esse ponto que nós estamos vendo com a epidemia. Ou seja, educação,
reeducação. Nós ouvimos falar bastante em reeducação, especialmente a reeducação alimentar. Porque se nós fomos criados de maneira correta com relação à alimentação, num determinado momento das nossas vidas aparecem as coisas gostosas, que sempre existiram. Mas isso acaba fazendo parte do nosso dia a dia. São os doces, os chocolates, as massas, enfim, o refrigerante. E nós vamos comendo. E aí? Nós podemos nos tornar obesos, trazer uma série de problemas para a nossa saúde. E nós vamos precisar o quê? Reeducar. É essa a palavra. E de preferência, dependendo do caso, lógico, sem o remédio. Só com a reeducação alimentar. É uma questão de disciplina. E se nós tratamos já os nossos filhos com educação, ou seja, preocupado com o que come, para evitar futuros problemas, nós vamos ter um adulto saudável. E a educação e a reeducação, elas constituem o quê? A síntese de toda a obra de aprimoramento do mundo. Estudar e servir são caminhos inevitáveis na obra da elevação. Não adianta nada ter só a bondade e não ter instrução. Não adianta nada ter só a instrução e não ter o amor. Toda cultura intelectual, ela se expande gradativamente. Então, inicia com uma criatura que tem vamos supor, e essa pessoa vai tendo conhecimento, vai passando para outras e gradativamente isso vai se expandindo. A arte, a palavra, a música, a escola, o livro, eles vão se aprimorando e vão evoluindo. O livro, ele funciona como uma semeadura. Se o escritor é sério, se ele é bem intencionado, é como se ele estivesse lançando sementes. Ele prepara a terra, lança sementes. Então ele vai colher. Vai ter uma boa plantação, uma boa semeadura. E ele vai ter também o quê? Mais oportunidade de alcançar mais conhecimento. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância. E aquele que não tem, até o que parece que tem, lhe será tirado. Que palavra estranha, mas é verdade. Se eu tenho o conhecimento, se eu distribuo, se eu estou constantemente passando, eu terei mais oportunidade para chegar a novos conhecimentos. Mas aquele que não tem o conhecimento e não quer ter, até o que ele parece que tem, lhe será tirado, por sua própria imprudência. Mas nós falamos que o livro, ele é importante, a imprensa, tudo isso que faz parte do nosso progresso é extremamente importante. Só que o que nós temos visto ultimamente? As reportagens, as redes de televisão, elas estão extremamente preocupadas em quê? Em trazer o sensacional, o espetáculo, o sangue, a violência. E isso tudo por quê? Porque dá ibope. Caridade dá ibope. Quem pratica caridade? Não dá. Mas isso é responsabilidade nossa. Porque somos nós que sintonizamos, somos nós que ligamos a TV, somos nós que colocamos nos canais sensacionalistas. Somos nós que compramos os jornais, que se você torcer sai sangue. Mas e aí, não vai ter como ler? Não vai ter como ver a televisão? Nós temos que aprender o que é a selecionar, nós temos a instrução. Nós é que precisamos ligar a televisão, você vai assistir um filme, ou você vai sintonizar numa boa rádio, que nas rádios, mesmo as boas rádios, que cada um gosta, tem a sua preferida, eles têm a notícia. Nós não podemos nos alhear, não podemos nos tornar indiferentes. Nós precisamos estar a par das situações, mas não precisamos vivenciá-las como se estivesse acontecendo a toda hora. O que acontece, o que é passado de manhã na televisão, passa de manhã ao meio-dia, passa à tarde várias vezes, passa no SPTV da noite, isso falando de uma só emissora, passa no outro jornal, passa no Jornal da Noite. Quer dizer, a mesma situação se repete o dia todo e nós vivenciamos aquela emoção. Então, nós permitimos que isso entre no nosso lar. É essa vibração que nós estamos vivendo. Mas é isso que nós queremos para nós? Nós não vivemos pedindo paz, tranquilidade,
nós temos uma série de dificuldades, de problemas normais da nossa vida. Nós temos que aumentar essa carga com mais vibração ruim? Não. Nós temos o dever de viver. E fazer por viver bem é essa nossa tarefa. Seguindo as orientações, educando, recolhendo aquilo que porventura tenhamos que recolher, mas fazer as coisas com classe, fazer bem, para aproveitarmos tudo que está sendo passado para nós. Muito bom. Precisamos então buscar os livros que tratem de coisas boas. E existem milhares a esse respeito. Existem livros espíritas e livros não espíritas que trazem, que têm um conteúdo, cujos autores têm a preocupação em passar um pouco do seu conhecimento, aquilo que eles adquiriram na sua experiência diária, aquilo que deu certo para eles e que eles precisam passar para outras pessoas. Porque de coisa ruim nós estamos cheios. Quando nós ligamos à internet ou nos conectamos à internet, tem coisas boas, tem coisas instrutivas, mas também tem muita coisa ruim. Porque as pessoas se aproveitam desse veículo que atinge uma grande parte das pessoas para se mostrarem, para mostrarem um lado negativo. E não é isso mais que nós queremos hoje em dia. Nós precisamos de coisas melhores, saudáveis, coisas que nos façam refletir. Então nós temos, do tirar da imprensa, existem nos jornais editoriais, onde, independente da pessoa estar a favor ou contra determinadas situações, elas nos fazem refletir a respeito, para que nós possamos refletir também e tirar as nossas conclusões. Existe na revista Veja, também, logo no início, o ponto de vista, onde existe uma pessoa extremamente preocupada com a educação do nosso país, que é importante. Existe uma que fala do nosso relacionamento diário, que fala de administração, como acontece nas empresas, mas ele relaciona sempre com o que acontece no nosso dia a dia. Então, são matérias que nós temos que ser imparciais. Nós temos que ler e aquilo tem que nos fazer o quê? Refletir. Porque isso é um exercício. A reflexão, aí nós vamos buscar mais conhecimento a respeito, mais informação, para que nós possamos ter o quê? As nossas ideias, refletidas em experiências. Nós temos, Emmanuel, neste livro, ele fala que temos livros, nós podemos ler Sócrates. Sócrates, ele veio antes de Jesus, precursor de Jesus, ou seja, ele veio preparar o caminho. E a sua preocupação era exatamente contra o preconceito religioso. Nós temos um resumo dos ensinamentos de Sócrates no Evangelho segundo o Espiritismo. É lógico que Sócrates, como Jesus também, ele não escreveu nada. Quem escreveu foi seu discípulo Platão. Mas todos os seus ensinamentos, todas as suas ideias, se comparadas ao Espiritismo, tem muito a ver. É muito interessante. E nós temos também Jesus retratado nos livros que os discípulos escreveram. Esses discípulos dilataram a obra de Jesus. Nós sabemos que Paulo de Tarso trouxe para nós, não ele conseguiu enviar para nós o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho, o Evangelho de Jesus, é uma orientação da conduta humana, para que nós possamos o quê? Fazer com que o reino de Deus, o reino dos céus, esteja aqui entre nós. Muitas vezes nós nos espantamos com o desajustamento juvenil, com o desajustamento infantil, que se envolvem com drogas, que se envolvem com o sexo desvirtuado. Muitos se envolvem com a prostituição. Mas o que é que nós temos feito para garantir à criança um lar, onde ela possa se desenvolver
a contento física e espiritualmente? Quase nada. Nós nos preocupamos com as grandes instituições que são feitas. Muitos desejam construir obras imensas, hospitais, grandes pontes, mas os hospitais que existem não poderiam já ter mais uma infraestrutura para que funcionassem melhor, especialmente para as criaturas que não têm condições financeiras para pagar um plano de saúde? Por que não? Por que construir novos hospitais? Por que não trabalhar o que existe, não melhorar, para que nós possamos ter um atendimento digno? Porque se nós temos saúde, se nós temos a instrução, se nós temos com o que viver, as outras coisas acontecem naturalmente. Agora, existem pessoas preocupadas em grandes instituições para a cura de desequilíbrios mentais. Muito digno, muito bom. Só que quase nada nós fazemos para afastar os nossos vícios de pensamento. Quase nada. A maledicência, a rebeldia, a inveja, a mágoa, o ressentimento. Sentimentos que nos fazem mal. Maus pensamentos, vícios de pensamento que nos colocam à disposição do quê? Das obsessões. O que nós fazemos para mudar o nosso pensamento vicioso? Nós reclamamos a respeito do desregramento de muitos que gastam dinheiro, que dão festas constantemente, que fazem do dinheiro, usam o dinheiro como se fosse uma coisa assim só para nos dar prazer. E muitas vezes nós somos os primeiros a exigir ou a entrar na carruagem do excesso. Nós dizemos muitas vezes o governo rouba. Então, na hora de fazer o imposto de renda, nós também inventamos uma série de coisas lá. Se o governo rouba, por que eu não posso roubar? Quer dizer, nós somos iguaizinhos a eles. Nós temos que agir corretamente. Nós somos, nesse caso, quando nós começamos a nos exceder também, começamos a querer privilégios e direitos, nós deixamos de fazer o quê? Os mínimos deveres que a vida nos solicita. Combatamos, sim, o câncer, a AIDS, a poliomielite, a dengue, a verminose, a ulceração. Mas procuremos também extinguir, através da instrução e da educação, o aborto, a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam o quê? A delinquência, os crimes, a violência, e preparam também a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista desse mundo maior, desse mundo melhor, é que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação, disse para nós: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo. Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer sobre esse tema, que é um tema amplo, né? Que todos nós podemos lembrar qualquer coisinha, né? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Todo mundo já está bem instruído, intelectualmente desenvolvido, moralmente, espiritualmente atingimos o ápice. Quanto tempo falta para nós chegarmos lá? Né? Nosso mundo está longe da regeneração. Isso vai se processar através dessa renovação espiritual e moral. Estou colocando no ar, para vocês pensarem se tem alguma coisa para falar. Dessa faixa. Dessa faixa de vibração, porque eles fazem isso para ibope, como você falou, né? Mas a gente vê uma notícia ruim, liga de novo no outro rádio para saber se a notícia está lá pior ainda, então a gente, sabe, isso vai alimentando essa coisa que a gente está em volta do planeta. Então é isso que a gente está
Exatamente. Uma notícia sempre, né? Somos nós que sintonizamos. Se as coisas são ruins e nós alimentamos, elas vão continuar. A partir do momento que nós começarmos a cortar, eles não vão ter mais como fazer chegar. Porque a sensação não está exatamente na violência, no crime. Não, mas no que nós podemos fazer para evitar? Para que a criança não se corrompa logo desde cedo e se torne um jovem delinquente e assim por diante. É preciso evitar que as pessoas achem que só porque tem um terno, uma gravata, elas estão imunes, elas têm uma imunidade com relação ao crime, com relação à delinquência. E nós vemos isso diariamente. Então, independe da cor, independe da idade, independe da raça. Nós somos espíritos, fomos criados simples e desconhecedores, mas temos como missão o quê? Evoluir. A Terra não é um local de diversão. Não é. Aqui, como disse, né, Jesus, haverá choro e ranger de dentes, nessa fase de expiação e prova. Mas nós estamos, como ele estava comentando, passando para um mundo de regeneração. Tanto que nós já não aceitamos muitas coisas que já foram feitas, mesmo por nós. Então nós temos que ser corajosos. Porque nós nascemos sozinhos, vamos evoluir sozinhos e vamos morrer sozinhos. Sozinhos que nós dizemos, não é que ninguém vai acompanhar, não é nada disso. Sozinhos é que o progresso, ele é individual e intransferível. Se o meu amigo não quer evoluir, deixa ele, eu vou vibrar por ele, mas eu tenho que fazer a minha parte. Sempre. Nós temos que arregaçar as mangas mesmo e trabalhar. Não acabou a brincadeira. Não é deixar de ser alegre, juvenil, brincar, não é nada disso. Nós estamos, é encarar a vida com seriedade, para que nós possamos recolher dela também coisas boas. Se não fizesse a sua parte, já estaria bom demais, né? Cada um fizesse. Verdade. Já se preocupando, comprando revista para saber da vida dos outros. Nossa, se isso é uma alegria, de ver, olha, fulano separou, fulano casou, fulano não sei o quê. Não precisa nem ir longe, né? Não precisa nem ir na banca. Quando nós trabalhamos, as pessoas estão... Falam mal da vida dos outros, sabe? O povo fica... É uma coisa sádica. Vocês viram esse programa, você tem toda a razão. Esse último programa que terminou, não traz nada de bom. Que nem tem revistas também que você olha e fala, meu Deus do céu, só tem... O último programa dessa grande emissora aí. Qual a graça que existe pessoas confinadas numa casa sendo filmadas o dia todo? O que isso traz de bom? A gente pensa que essas pessoas têm a paciência de assistir aquilo, né? Então, mas no dia seguinte, mesmo que nós não assistamos, é o que eu estava dizendo, no emprego, mesmo que nós não assistamos, ai, mas você viu, você aceita, você quer? Quer dizer, nem que você não queira, só que você tem que isolar. E você acompanha, está sabendo o que está se passando, né? Exatamente. Mas isso faz parte ainda do nosso grau de evolução. Isso ainda é assim, nós damos muito ênfase ao sexo, mas não de uma maneira sadia. Nós damos muito ênfase a você verificar o que o outro está fazendo. Isso é muito importante ainda para algumas pessoas. Não é uma maledicência ali dentro, do nosso lado. Acho que isso é muito de educação, né? Instrução, exatamente. Porque, como você falou, se nós nos preocupássemos em tomar conta nós já estaríamos fazendo muita coisa. Mas nós deixamos o nosso, né, quietinho, aí eu vou cuidar da vida dele. Eu vou decidir o que ele... Eu vou decidir o que ele vai fazer, se está certo, se está errado. Mas é essa a nossa condição. Agora, nós temos que sair disso. Se o outro não quer sair, se é importante, problema não, mas eu tenho que fazer a minha parte sempre. Pelo Ibope você vê, dá tanto Ibope que já é o 8º esse programa. Então, as pessoas gostam, acham que é o deleite. Sei lá, alguma coisa, se aprende alguma coisa, tomara que aprendam. Pelo menos verificar uma conduta boa, outra, uma ação boa, outra que se sobressaia lá. Então a gente pede, tomara a Deus que saia alguma coisa boa, útil, né? Pessoa que era pobrezinha, de repente ganha 1 milhão. Puxa, tá vendo? Olha,
Quem sabe se amanhã eu vou estar sujeito a uma situação dessa? Exato. Sabe lá, é tudo coisa materialista. É o imediatismo, né? As pessoas querem estar bem. Quer dizer, até aí a gente não... Quando a pessoa está assistindo se sente, se eu estivesse lá, se fosse comigo, né? Se projeta numa coisa assim. Mexe com a fantasia da pessoa. A gente não pode ser contrário, mas porque cada um tem seu arbítrio, cada um usa da melhor maneira possível. Se arrecadar aquilo que puder averalhar para si de bom, e que amanhã vai ser bem aproveitado, tudo bem. O rapazinho parecia ser um rapazinho humilde. Sei lá, ele soube, tanto é que ele ganhou. Então a opinião popular colocou todas as fichas nele, porque achou que ele merecia. Então, sei lá, é uma reação. Verdade. Nós não temos, exato, não temos o direito de julgar. Nós temos o dever de observar para não fazer a mesma coisa, né? Seria, então, no caso, filtrar tudo que chega para a gente, filtrar todas as informações, tudo. Filtra e aproveitar cada informação, aquilo de bom que possa ter naquela informação. Se tiver, a gente aproveita, se não tiver, a gente descarta. Mas, de uma certa maneira, a gente tem que ficar ligado no que acontece no mundo, mas filtrando o que é de bom. Exato. Porque, o pior que seja as situações, nos alertam para algumas coisas que acontecem. Mesmo que seja catástrofe, nos mostram o que nós estamos fazendo, de uma certa maneira. A responsabilidade que nós temos nos fatos que estão acontecendo. Então, seria isso, filtrar as informações e aproveitar o que for edificante e o que não for, nos descarta. Como se fosse um programa de computador. Você elimina o que não, você dá um delete no que não vai ser utilizado. E não vivenciar não se envolver com a notícia. Porque nós temos muito ainda esse defeito de a pessoa cometer um crime e é pega. Olha aí, bem feito. Quer dizer, você já se envolveu, já pegou a vibração, já pegou o problema para si. Não é. A nossa tarefa é um trabalho, é um exercício. É exatamente vibrar. Para que mesmo, porque assim, o Deus não quer, Joana de Ângeles que fala isso após a tempestade, no livro. Deus não quer o sacrifício do culpado. Deus quer a recuperação. Porque nós, muitas vezes, não praticamos o crime por falta de oportunidade. Mas nós desejamos aqui, em pensamento. Quantas vezes? Se não desejamos hoje, podemos já ter desejado no passado. E por causa disso vamos ser mortos? Por isso? Não. Sacrificados? Não. Nós devemos aqui recuperar. Prevenir e recuperar. É essa a tarefa da instrução. Esse é o exemplo que Jesus dava e falava sempre para os apóstolos. Que os doentes precisavam do médico. De médico. E eles achavam ruim que Jesus estava com esse, com aquele, pessoas de má vida, pessoas que cobravam tributo, Exato. pessoas ruins. Exato. E Jesus falava para eles, olha, eles precisam do remédio, do médico. Exatamente. Não adianta eu ficar com as pessoas boas, elas já adquiriram aquilo que já Exatamente. serve, que pode servir de bom exemplo. Agora, esses daqui precisam, os fariseus, os publicanos, né, os escribas, os samaritanos, são todas criaturas que estavam em pauta naquela época, Jesus mexia com eles mesmo. E os apóstolos que Jesus falava de um jeito para eles, e eles falavam, mas como, mestre, eu não estou entendendo, por que essas pessoas são tão acariciadas por vós quando eles cometeram tanta iniquidades, né? Pedro, eles são os doentes, eles que precisam do médico. Exatamente. Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, ele fica indignado. Por que as criaturas mais necessitadas é que tem Jesus ao seu lado? Aí Abigail fala para ele, porque esses são os humildes. Porque conhecimento, Paulo de Tarso tinha bastante, mas ele não tinha o amor aliado à inteligência. E ele não entendia, porque ele não aceitava Jesus num primeiro momento. Então, por que só os doentes, só aqueles necessitados é que aceitavam Jesus? Porque tinham o seu coração aberto, sem preconceito, sem vaidade. Estavam prontos para ouvir a palavra e se libertarem. É por isso que nós temos que nos fazer também audíveis. Precisamos ouvir e estar atentos às orientações, para que nós possamos pautar a nossa vida no bem.
Não é fácil, é uma luta constante, mas é exatamente aí que tem o valor. É o exercício que nós fazemos de automodificação. Não é o homem velho que tem que ser destruído, ele tem que ser transformado num homem novo. Passou por isso. Ela passou, recente agora. E eles dizem também na reportagem da Veja, para que as pessoas não andem de bermuda. Porque ela estava comentando que o mosquito ele chega só a uma altura de 50 centímetros. Quer dizer, é muito mais fácil pegar a perna, né? Se for picado novamente, é hemorrágica, né? São 4 tipos. Muito bem, então nós vamos nos preparar para as vibrações. A Maria Rita vai ficar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer logo após a reunião. Então nós vamos reflexionar tudo aquilo que nós ouvimos, as instruções que nos foram passadas, o aprendizado, que sempre que nos renova nos nossos pensamentos, nos nossos ideais, agradecendo a Deus, aos nossos amigos espirituais, e da mesma forma que nós queremos o nosso bem, a nossa paz, para aqueles que nós amamos, de uma maneira geral devemos também desejar para a humanidade, principalmente para aqueles irmãozinhos nossos que ainda não têm as mesmas oportunidades que nós, da instrução, do esclarecimento, do conhecimento, da verdade. O conhecimento, a verdade é o conhecimento que vai se ampliando à medida do nosso crescimento espiritual e moral, conforme nós ouvimos. Então nós desejamos que todos sejam atendidos, vibramos por todos os nossos irmãos, principalmente aqueles irmãozinhos nossos que estão passando por situações difíceis, o problema da saúde, essa epidemia que está se alastrando por boa parte do nosso país, do nosso estado vizinho, dos nossos irmãozinhos cariocas, para que os médicos bondosos da espiritualidade possam envolver todos os trabalhadores, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que possam trabalhar a favor do povo, daqueles mais humildes, daqueles que estão sofrendo diretamente o problema, e possam estar ali trabalhando com eles, os pediatras principalmente, auxiliando a nossa infância, orientando os pais, acertando nos seus diagnósticos, enfim, dando tudo de bom que aprenderam na faculdade, na medicina, que eles possam passar para essas criaturas mais humildes. Que Jesus ampare e ilumine o caminho de todos esses nossos irmãos, que o governo e todos aqueles que estão envolvidos nesse processo possam se dedicar com muito amor, com muito carinho a favor dessa população, da mesma forma no nosso estado e em outras partes do nosso país, que Jesus, através dos seus trabalhadores, possa estar auxiliando todos os nossos irmãos para que possam acabar com essa epidemia e possam devolver a saúde, a tranquilidade e a paz ao nosso povo. Que Jesus ampare e proteja todos os homens de boa vontade, todos aqueles que estão envolvidos nessa ajuda tão grande que todos estão necessitando. Nós vibramos então nesse momento também por todos os irmãos que estão nos hospitais, para que eles recebam também muito auxílio, muita ajuda, que todos os profissionais que lá estão, envolvidos pelos amigos espirituais, possam se dedicar também em todos os problemas atinentes à saúde e que possam prestar o seu trabalho com muito amor a favor dos que lá estão. Pedimos sempre a proteção de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, para todos os nossos irmãozinhos. Nós vibramos
também por todos os lares, por todas as famílias, pedindo a proteção aos lares, para que todos possam estar vivenciando o Evangelho de Jesus, as suas lições de amor, para que possam se cuidando através dos diálogos, através do Evangelho no lar, que possa estar sendo estudado e ampliado, para que nossos irmãos tenham muita paz e que essa paz também sirva de grande proteção espiritual, envolvendo-os completamente, até mesmo nos processos materiais, contra as doenças, contra todos os malefícios a que todos nós estamos sujeitos no mundo, na dimensão do nosso. Nós agradecemos a Deus e vibramos também por todos os irmãozinhos nossos necessitados que estão nas ruas, os desempregados, aqueles que estão desesperados, desesperançosos, todos aqueles irmãozinhos nossos que já perderam até mesmo a fé, para que a luz do Cristo possa estar envolvendo todos esses irmãos nossos, para que eles possam ser readmitidos dentro de uma sociedade mais humana, mais justa, que consigam novamente a paz do seu lar, a reconstituição da sua família. E vibramos de uma maneira toda especial pela nossa juventude, principalmente esses irmãos nossos que se envolveram no caminho das drogas, dos vícios, para que esses espíritos amigos, dedicados, que estão sempre dispostos a auxiliar a juventude espiritual, que possa estar envolvendo todos eles, bem como esses irmãozinhos aqui presentes, que eles continuem recebendo muita ajuda e que a sua fé nunca esmoreça, que eles tenham certeza que eles estarão novamente junto daqueles que amam, que Jesus ampare a todos eles, que nossos médicos bondosos reanime e dê muita força a esses jovens para que eles possam estar novamente numa situação bem melhor no futuro. Nós vibramos então pelos nossos entes amigos, vamos recordar o nosso lar, todas as pessoas que lá estão, nossos filhos, nossos parentes mais próximos, para que Jesus envolva todos com as suas bênçãos, com a sua paz. Nossos vizinhos, nossos amigos, se alguém tiver algum conhecido, alguém que está na sua tela mental, vamos vibrar por ele, por eles, para que todos recebam nessa noite muita paz e que chegue até eles as nossas vibrações de amor, de fraternidade, para que nós sejamos mesmo uma grande família espiritual destinada a situações melhores, num plano superior da vida. E assim nós vamos então nos despedindo, agradecendo a Deus, agradecendo a esses amigos espirituais que estão aqui conosco, que vão estar conosco até o término dos nossos trabalhos, que vai se encerrar através da assistência espiritual, dos passes. Então nós vamos pedindo a todos que regressem a esse recinto, com seus pensamentos voltados para cá, reflexionando sobre aquilo que falamos, pensando naqueles irmãos que ainda necessitam, vibrando com muito amor por todos eles. E vamos aguardar então o final dos nossos trabalhos, que essa parte nós vamos dar por encerrado, mas definitivamente após o tratamento espiritual. Então agradecemos aos amigos espirituais, a Jesus, ao nosso mentor, e a todos aqueles que estão presentes nos auxiliando na condução desse trabalho esta noite. Graças a Deus.